Jesus. E para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, você deve pensar: quem é esse povo? Quem são esses homens com essa farda laranja, com a bandeira do Brasil, com a bandeira do estado de Minas Gerais? Nós somos um grupo de homens que se arrependeram dos seus pecados. Nós somos um grupo de homens que reconhecem o senhorio do Senhor Jesus. Nós somos um grupo de homens que reconhece o Senhor Jesus como o único caminho, a única verdade e a vida, a única vida. A vida estava nele, a luz estava nele, e ele é a luz do mundo, e ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é a vida eterna. Jesus Cristo é o justo Filho de Deus que tem poder para perdoar pecados. Só Jesus Cristo pode perdoar pecados. E estamos aqui em nome de Jesus. Amém. Outrora, outra feita, na nossa outra vida, o nosso outro homem, o velho homem que morreu, nós éramos fracos, pecadores, destituídos da presença e da glória de Deus. Mas Deus, pela sua infinita bondade, misericórdia e amor, com o qual nos criou, nos formou, Deus, Ele envia o teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo veio a este mundo, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus veio a este mundo, e o Verbo de Deus se transforma em carne. Ele torna em forma de carne, de homem, que tem dores, que sangra, que geme, que chora, que sofre, que se alegra. Jesus Cristo, também na Bíblia, ele é citado como o pão vivo que desceu do céu. Amém. Ora, ele é o Filho de Deus que desceu do céu, então também carrega a prerrogativa de ser o pão vivo que desce do céu, e é o único pão que pode saciar, matar a sua fome. Não a fome física, não a fome do nosso delicioso franguinho com quiabo e angu, não a fome do arrozinho com feijão, o bife, a cebola, o ovo frito. Não, a fome da alma, a fome espiritual, o buraco existente entre Deus e o homem agora está dentro do homem, mas precisa de haver uma ligação, precisa de haver uma ponte, e esta ponte foi construída com madeiro que é a cruz de Cristo Jesus. Cristo Jesus, sobre esse abismo, sobre esse vazio da existência humana, o homem agora, por causa do pecado, se encontra destituído, separado, perdeu a presença e a glória de Deus. Jesus Cristo, o pão vivo que desce do céu, ele vem em forma humana e ele sobe a cruz, ele vai à cruz, e a cruz nos faz a ligação com Deus, com o Pai. Aleluia. Na cruz de Cristo Jesus, amém, eu encontrei perdão dos meus pecados. Na cruz de Cristo Jesus, eu encontrei remissão e salvação. Na vida de Jesus, o pão vivo que desceu do céu, eu matei a minha fome espiritual. Ele também é a água viva. Ele também pode matar a tua sede. Todo aquele que tiver fome e sede de Deus, da palavra de Deus, venha a Jesus Cristo hoje. Entregue a sua vida a Jesus Cristo hoje. Você não precisa de pagar. Você não precisa de ser bom, não é pela sua bondade, não é pelas suas obras, não é pela sua caridade, não é pelo que você tem, ou é, ou pode fazer, mas é pelo que Ele fez.
é o sacrifício de Cristo. Cristo Jesus, Ele se deu, Ele se doou em um sacrifício vivo, um sacrifício puro, um sacrifício que agrada a Deus. O que é o poder desse sacrifício? É Ele tomar a sua culpa, o seu pecado, o seu castigo. Tudo que a humanidade faz e fez e irá fazer de mais terrível, de mais abominável, de mais tenebroso, guerras, fomes, pestes, maldades, pais contra filho, filho contra pais, assassinatos, roubos, mentira, todo o mal da humanidade foi jogado sobre os ombros de Cristo Jesus. Todos os nossos pecados foi jogado nele. Deus então, ele desvia a ira dele da humanidade, do homem, e derrama a ira dele sobre o Filho, sobre Cristo. Só poderia carregar a cruz Deus, o unigênito, o Filho de Deus, sem culpa, sem pecado. Mas ele sendo Deus, ele também foi homem. Ele nasceu, ele cresceu, ele teve mãe, e ele caminhou nessa terra, ele aprendeu e foi um homem de trabalho, um homem de dor, um homem de sofrimento, um homem a qual os homens viravam o rosto, o rejeitavam. Ele era desprezado e humilhado, ele era desprezado. Muitas das vezes o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra de Deus é desprezada, é humilhada, é zombada. As pessoas riem e zombam da palavra de Deus, mas a palavra de Deus é o único caminho, é a única verdade e a única vida que você pode receber hoje e que você pode levar para a sua casa, para a sua família. Jesus, Ele quer te abençoar. Deus, na palavra dele, Ele nos revela o seu plano, o seu propósito. E eu vou ler aqui a palavra de Deus que está registrado. A palavra de Deus está registrada no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, a origem, o começo, o princípio, aonde Deus, com a sua mão poderosa, escreve a história da humanidade. Deus tem a história nas suas mãos, Ele tem o controle, Ele tem o domínio, Ele é o Todo-Poderoso Deus. E está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. O que você quer dizer com luz e o que você quer dizer com trevas? Todo aquele que aceita Cristo Jesus, confessa os seus pecados, crê que Ele é o seu Salvador, se arrepende, pede perdão, ele se torna filho da luz. Amém. E viu Deus que a luz era boa. O homem que crê em Jesus se torna filho da luz. O homem que não tem a luz, que não tem Jesus, o homem que anda em desobediência no pecado, fazendo os seus prazeres, fazendo a sua vontade, ele ainda não nasceu para a luz, ele ainda não é filho da luz. Ele pode-se dizer que ele ainda está em caminhos de trevas. Mas neste dia, nesta hora, a luz do Senhor Jesus brilha. Brilha no bairro Guarani, brilha aqui aos nossos vizinhos, aos comerciantes. Que Deus venha abençoar esse bairro com paz, com prosperidade. Que Deus venha abençoar o comércio. Que Deus venha abençoar as igrejas, os irmãos, a todos deste bairro. Que haja paz nesse bairro, que haja segurança nesse bairro. Mas a única paz verdadeira, a única segurança verdadeira, a prosperidade verdadeira está na luz, que é Cristo. Saia das trevas e venha para a luz. Glórias a Deus. E continuando lendo aqui, Deus fará separação dos filhos da luz e dos filhos das trevas.
Deus vai separar os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos de Deus são chamados de filhos da luz, que podemos também traduzir como os filhos da verdade, filho do amor, filho da justiça, filho da fé, filho do perdão, filho da bondade. Então deixe nesta tarde que a verdade que é Cristo, o amor que é Cristo, a justiça que é Cristo, a sua fé em Cristo, o perdão dos seus pecados e a bondade de Deus entre no seu coração, na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, no seu comércio, porque só assim você será o filho da luz, só assim você será uma bênção, só assim você conhecerá Deus e será amigo de Deus, será íntimo de Deus. Deus, Ele quer ter comunhão com você, Deus quer falar com você, Deus quer te consolar. Jesus, Ele testifica da luz, falando novamente ao povo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, Jesus, o eu sou o suficiente para você, eu sou o que você precisa, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu posso matar a tua fome, a tua sede, eu sou Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Você, meu amigo ouvinte, você que está ouvindo essa mensagem, você tem seguido Jesus, você tem servido Jesus, você tem entregado a sua vida para Jesus, você tem vivido uma vida de verdade, de bondade, de amor, de perdão, você tem sido essa pessoa. Se você não é, ainda há tempo, ainda há esperança. Escapa, salva a tua vida, salva a tua vida, porque o Senhor Jesus virá, Ele vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e Ele vai julgar o homem conforme as suas obras, e Ele vai separar a luz das trevas, a luz das trevas, se torne um filho da luz. Aleluias. Os filhos das trevas são aqueles que não o seguem, não aceitam o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esses andam debaixo da lei do pecado. Romanos 6, 22 e 23. Não ande mais debaixo da lei do pecado, porque o pecado te escraviza, o pecado te tortura, o pecado te faz sofrer, o pecado destrói o seu casamento, destrói a sua família, destrói os seus filhos, o pecado te leva para os vícios, te leva para as drogas, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele te salva, Ele te cura, Ele te liberta, Ele abençoa a sua casa, a sua família, o seu casamento, tudo que você mais ama está sendo destruído, está sendo roubado pelo pecado. E o pecado nada mais é que Satanás, o seu inimigo, o adversário da tua alma. Mas nós estamos aqui não para falar do inimigo, não para falar do adversário, mas para falar daquele que se chama Jesus, leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele te liga ao Pai, Ele te liga ao céu, Ele te leva para o céu, Ele te veste com vestes brancas. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! O que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo que a nossa consciência julga como errado. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo que a nossa consciência julga como errado. Se você está afastado de Deus, se você não se aproxima de Deus, você precisa deixar o pecado. Se a sua consciência te acusa de algum crime, de algum erro, de algum pecado, saiba que maior é aquele que
te justifica, que te perdoa e que te livra, que te liberta de toda acusação. A obra de Jesus, em Colossenses 1, 3:13, diz assim a palavra de Deus: olha a obra de Jesus, olha a obra da cruz, saia dessa vida de pecado, fuja, aceite a Jesus como Salvador. Olha o que Jesus fez. Ele nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por Ele, e por meio dEle, e para Ele. Deus é o Senhor de todo o universo. Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. Eu estou te trazendo aqui a palavra de Deus. Deus que te criou, Deus que te formou, Ele é o Senhor. Ele te fala agora, Ele traz para o seu coração: filho meu, eu te amo, filho meu, eu choro contigo. Se você pisar no espinho, eu contigo pisarei. Se você andar pelo fogo, eu contigo andarei. Se você andar pelas águas, eu contigo andarei. Eu sou o teu Deus, eu te consolo, eu te abençoo, eu te guardo, eu te purifico, eu te santifico. Nós estamos pregando aqui a palavra do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Criador de todo o universo. Não é a palavra de homem, não é a palavra de qualquer um, mas é a palavra de Deus, o Deus que te criou. Você foi criado por Deus, você não tem como fugir disso, você não tem como fugir de Deus. Então corra para os braços de Deus, corra para o braço do Criador, se torne filho de Deus, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Amém. Deus também disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Amém. Então, saiba, meu ouvinte, glória a Deus. você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Pai. Saiba, meu ouvinte, saiba, você que está ouvindo a palavra de Deus. Deus te criou, Deus te formou e Deus te fez para dominar. Domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que rastejam. Domine sobre a terra. Mas o homem, quando peca, ele perde o domínio, ele perde o controle e ele passa a ser dominado. O homem está sendo dominado, escravizado, acorrentado pelo pecado. E o pecado escraviza, e o pecado te domina, o vício te domina. Muitos dizem: quando eu quiser, eu paro, eu largo o vício. Mentira, você não larga, você não consegue, porque você é um escravo. Mas aquele que liberta, aquele que perdoa pecados, aquele que te liberta dos vícios está aqui. E o nome dele é Jesus. Aleluia. O que você está fazendo com a imagem e a semelhança de Deus que você é? O que você está fazendo, meu ouvinte, com a imagem de Deus? Você já parou para pensar? Quando você destrói o seu corpo, quando você destrói a sua vida, a sua casa, a sua família, para o que você está fazendo com a imagem de Deus? Você tem sido imagem de Deus? Você tem representado a imagem de Deus? Se você não tem, se você quer, que Deus, Ele restaure a imagem dele na sua vida, aceite a Jesus como Salvador. E para terminar, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum,
a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Glória a Deus. Que essas palavras fiquem no seu coração. Não engane a si mesmo. Não diga que você vive bem, que tudo vai bem. Não diga que você vai morar no céu. Não engane a si mesmo. Não diga que você não tem pecado. Não diga que você não precisa de Deus. Todos pecaram. Todos precisam. Todos carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus e do perdão dos pecados. Que Deus possa estar te abençoando. Não tome essa palavra como uma palavra dura, como uma palavra que te fere, que te machuca, mas tome essa palavra como uma palavra que abre os seus olhos, como uma palavra de amor, de um Deus que quer te salvar, de um Deus que enviou o seu Filho, de Jesus sendo Deus, morreu, se tornou homem e se humilhou como servo, e como servo foi à cruz e se humilhou até a morte e morte de cruz. Jesus foi torturado por você. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Jesus te oferece a salvação. Agora, se você rejeitar, meu amigo, se você o rejeitar, eu quero que você saiba, você também não pode se importar quando ele disser para você assim: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade e o pecado, porque não vos conheço. Se você o rejeitar hoje, ele também naquele último dia, ele também vai dizer: afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Então, se você não importa com Jesus hoje, você também não vai importar quando você ouvir essa palavra, que você não entrará no céu para reinar com Cristo. Mas se você decidir hoje aceitá-lo, se você decidir hoje caminhar com Cristo, amar a Cristo, aceitar Ele como seu Salvador, confessar Jesus Cristo com os seus lábios, Deus, Jesus Cristo vai te confessar diante do Pai e diante dos teus anjos. E quando você encontrar com Ele, Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai na cidade que vos está preparada. Amém. Antes da fundação do mundo, entrai pelas portas, a cidade é sua, venha morar comigo, reinar comigo no meu reino de vida, de paz, de alegria, aonde não haverá dor, não haverá fome, não haverá necessidade, aonde não entrará pecado e nem tristeza, e o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E vós, os meus filhos, todos os que me aceitarem, amarem a minha palavra e guardarem a minha palavra, vós também vencereis o mundo. Assim eu agradeço primeiramente ao Espírito Santo, eu agradeço ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Eu agradeço pelo Senhor me salvar do inferno, da morte eterna, da morte espiritual. Eu agradeço a Deus por perdoar meus pecados, por me aceitar e me dar perdão e vida eterna. Hoje não temo mais a morte, porque a morte não tem mais poder sobre mim, porque Cristo a venceu na cruz. Cristo a venceu na cruz. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é o perdão e a salvação para as nossas almas. Glória a Deus, que o nome de Deus seja louvado. Amém. Amém.